A paz do Senhor Jesus. Este é o canal de estudos da Bíblia Sagrada, Identidade Bíblica. O meu nome é Rodrigo Melo e nessa oportunidade quero lhe convidar a juntos estudarmos o Salmo 23. O Salmo 23 é um conhecido salmo da Bíblia Sagrada. Com certeza você já ouviu algum estudo sobre ele, ou até mesmo já leu ele, ou já ouviu alguém lendo sobre o Salmo 23. Ele foi escrito por Davi, que foi um pastor de ovelhas, e também rei Israel. O Salmo 23 relata a experiência de Davi para com o nosso Deus. Como Deus cuidava de Davi, como Deus cuidou de Davi, e esse cuidado de Deus com Davi foi de tal forma que Davi viu no Senhor, trouxe duas imagens no Salmo 23, a imagem de um pastor de ovelhas que cuida do seu rebanho. Então, o Senhor cuidava de Davi de tal forma, assim como aquele pastor de ovelhas, cuida da sua ovelha, cuida do seu rebanho. O Salmo 23 também nos traz uma outra imagem que Davi viu no nosso Deus, que é aquela imagem do anfitrião que recebe com muita alegria o seu convidado, honrando ele com um banquete. Então, Davi notou que em determinados momentos na vida dele, o cuidado de Deus era tal que Deus honrava Davi diante dos seus inimigos. Então, o Salmo 23, ele nos traz uma riqueza de palavras de edificação. E quero convidar a juntos estudarmos o Salmo 23. Estarei fazendo a leitura do Salmo 23 e após a leitura, o nosso objetivo nesse estudo é conhecer um pouquinho mais versículo a versículo, de forma a edificar a vida dos irmãos. Vamos lá? Se você tiver uma Bíblia, abra a Bíblia e vamos estudar juntos. Se não tiver uma Bíblia aí com facilidade, ouça com atenção. Salmo 23, versículo 1, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Esse Salmo 23, ele tem como título O Senhor é meu pastor. E na Bíblia Sagrada é muito comum nós encontrarmos a figura do pastor de ovelhas. No Antigo Testamento, que é esse texto que acabamos de ler aqui, nós encontramos uma imagem do Senhor como pastor, que cuida da sua ovelha, que cuida do seu servo Davi. No Novo Testamento, nós temos ali também uma parábola muito conhecida de Jesus, que é aquela parábola da ovelha perdida. E na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar em diversos momentos essas imagens do Senhor como pastor que cuida das suas ovelhas e da ovelha como na figura do crente que tem o cuidado do nosso Deus, que tem a dependência do nosso Deus, Mas o Salmo 23, ele relata uma experiência de Davi com o nosso Deus. Então vamos começar lá no versículo 1. O versículo 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor. Davi inicia o salmo com uma exclamação, afirmando: O Senhor é o meu pastor. Isto é, o Senhor cuida de mim, assim como um pastor cuida das suas ovelhas. Davi foi um pastor de ovelhas. Ele conhecia sobre o rebanho, ele conhecia sobre cuidado. Então ele está dizendo de algo que ele conhecia. O Senhor tem cuidado da minha vida, assim como um pastor cuida lá dos seus animaizinhos lá, das ovelhas. Assim como um pastor tem uma dedicação com aqueles animaizinhos,
levando para alimentar, levando para tomar uma água, levando para um descanso, tendo todo um cuidado, protegendo contra os animais, né? Contra os animais predadores. Então, Davi viu isso. O Senhor cuida de mim, mas cuida de mim como um pastor cuida do seu rebanho, da sua ovelha. Então, o tema central aqui, no Salmo 23, é o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E esse versículo primeiro, ele é acompanhado por uma complementação, porque ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, e ele fala, nada me faltará. Note que a confiança de Davi em Deus é tal que ele diz, nada me faltará. Por que aqui não vai me faltar nada? Porque ele vai suprir tudo, mas ele vai suprir tudo segundo a sua boa vontade. Ele vai suprir tudo segundo a sua direção para com a minha vida. Por quê? Porque ele é o pastor e ele sabe o que é melhor para a minha vida. Não sou eu que vou saber aquilo que é melhor para mim, mas é o Senhor que sabe aquilo que é melhor para mim. E como ele sabe o que é melhor para mim, e como ele tem o que é melhor para mim, então Davi diz, nada me faltará. Por quê? Porque ele tem tudo o que é necessário para mim e nada vai me faltar. Esse cuidado do Senhor para com a vida de Davi, ele é expressado aqui no Salmo 23 com 4 características. Essas 4 características se encontram do versículo 2 ao versículo 3. Vamos começar na primeira característica do cuidado do Senhor para com a vida de Davi. Ele fala assim, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vamos pensar aqui comigo. O pasto é o alimento da ovelha. Agora sim, pode ter um pasto que é um pasto mais seco, pode ter um pasto que tenha pouca grama, então um pasto com pouco alimento, pode ter um pasto também sujo, e pode ter um pasto verde, e esse pasto verde pode ser um pasto verdejante. Então, o que Davi está nos dizendo aqui, que o Senhor leva ele a repousar, descansar, né? A repousar e descansar em pastos verdejantes. A provisão que Deus dá para Davi, o cuidado dele para com a vida de Davi é um cuidado tal que leva ele a uma provisão que é um pasto verdejante, um lugar de um saboroso alimento, que é o pasto, no caso das ovelhas, né? Lá no Salmo 127, queria abrir aqui com os irmãos, existe uma mensagem bíblica semelhante a essa que nós estamos estudando, que diz assim, Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Olha aqui o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Tudo procede da mão de Deus. E o cuidado do Senhor, a provisão para as nossas vidas também procede de Deus. O que o Salmo aqui nos diz é que Deus cuida de nós no trabalho, Deus cuida de nós no descanso. De forma nenhuma a palavra do Senhor está dizendo para não trabalhar, não é isso. Ela diz que Deus cuida de nós no trabalho, Deus cuida de nós no descanso. E o Senhor nos dá provisão. E o Senhor nos dá provisão. E quando Ele nos dá provisão, a provisão que vem dEle, a bênção que vem dEle, ela vem de tal forma que, como vem da mão dEle, Ele opera, Ele faz, que no descansar, o Senhor opera em nossas vidas. No esperar, no confiar no Senhor, o Senhor vai e opera. O Senhor dá a provisão. Olha que experiência de Davi.
ainda no versículo 2, diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Tem algumas traduções que vão dizer assim: leva-me para junto das águas tranquilas. O descanso, né? Uma tranquilidade. É interessante porque deve estar dizendo que o Senhor cuida dele como um pastor cuida da sua ovelha, e o Senhor dá a ele descanso. E esse descanso pode se tratar de um descanso no sentido de um momento de descansar, de sentar, de repousar. Mas vejo aqui que mais do que o momento de repousar e de descansar, é um momento de paz. E Jesus nos deu a paz. Tem um versículo lá em João 14, deixa eu ver, João 14, 29, que trata sobre isso. Mais do que um descansar, é a paz. João 14, 27, diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz do Senhor excede a todo entendimento. A paz do Senhor excede a todas as situações. A paz do Senhor leva a descansar em águas tranquilas. Davi teve uma experiência com o nosso Deus. A experiência de descansar. Às vezes em momentos de repouso, mas descansar também em momentos de guerra, de conflito. Por quê? Porque a paz do Senhor estava sobre a sua vida. Então, o Senhor estava cuidando da sua vida e cuidava da sua vida de tal forma que lhe oferecia paz. Paz. Então, a palavra diz: leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas tranquilas, de tranquilidade, de descanso, de paz. Por quê? Porque quem cuidava era o Senhor. Glória a Deus. Versículo 3, vamos continuar aqui? Versículo 3 diz assim: refrigera minha alma. Então, o cuidado de Deus para com Davi envolvia refrigera minha alma. Tem uma tradução bíblica que ela vai dizer assim: renova as minhas forças. Isso é refrigerar a alma, é renovar as forças. Então, o Senhor, Ele renova as forças. Então, o Senhor, em determinados momentos, na vida de Davi, nos seus afazeres, o Senhor renovava as suas forças. Dava-lhe nova esperança. O Senhor renovava as suas forças. Tem um versículo, está em Isaías 40, deixa eu ver se está, Isaías 40, 27, será 40, 31. Isaías 40, 31. Renova as minhas forças, renova-me. Olha só. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A força de Davi, ela era renovada. A força de Davi, ela era renovada. O Senhor refrigerava a sua alma, renovava as suas forças, porque ele esperava no Senhor. Porque ele confiava no Senhor. Porque ele tinha no Senhor aquele que cuidava da sua vida. O cuidado do Senhor. O Senhor cuidava da sua vida de tal forma que renovava as suas forças. E o Senhor cuidava da sua vida, porque Davi esperava em Deus, confiava em Deus. E no confiar e no descansar no Senhor, o Senhor renovava as suas forças. Olha que bênção. Glória a Deus. Mas vamos continuar, porque o nosso objetivo é uma leitura versículo a versículo para a fixação do Salmo, né? Ainda no versículo 3, diz assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, quarta característica do cuidado do Senhor para com a vida de Davi
é que o Senhor cuidava da vida de Davi, guiando ele pelas veredas da justiça, guiando ele por caminhos corretos, por caminhos justos, veredas de justiça, caminhos corretos, caminhos justos. O Senhor cuidava da sua vida e ia guiando ele. Lá no Salmo 139, bem no finalzinho do Salmo 139, Salmo 139, versículo 23, tem um versículo que é semelhante. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha, e também foi escrito por Davi, esse Salmo 139. Ele diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi tinha uma experiência com Deus e sabia que Deus cuidava da sua vida, e o cuidado era tal para com a sua vida, que era Deus quem dirigia os seus passos, quem dava direção aos seus passos. Então, se Deus guiava ele por veredas de justiça, por caminhos corretos, Deus abria portas, Deus fechava portas, mas Deus estava sempre guiando ele pelo caminho eterno, pelo caminho correto. E esse versículo 3, essa parte que nós lemos, ela é completada porque ela diz assim, ó, ela tem uma complementação. Ela fala assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse por amor do seu nome, aqui na nossa Bíblia Revista e Atualizada, é por amor do seu nome, né? Mas tem algumas traduções que diz assim: como o Senhor prometeu, ou como o Senhor mesmo prometeu. Por quê? Porque o Senhor nos dirige os passos e cuida das nossas vidas e nos dá direção em nossas vidas, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele prometeu que cuidaria das nossas vidas. Ele prometeu que estaria conosco. Então Ele cuida das nossas vidas, porque Ele é bom. Por amor do seu nome, porque Ele disse que cuidaria. Eis que estarei convosco todos os dias. Não foi o que Jesus disse? Eis que estarei convosco todos os dias. Então Ele cuida das nossas vidas, porque é pelo amor do seu nome. Como Ele mesmo prometeu. Isso que a palavra está nos dizendo. Agora o versículo 4, ele é interessante nessa nossa leitura, porque nós encontramos 4 características do cuidado de Deus para com a vida de Davi, né? A provisão, pastos verdejantes, a paz, águas de descanso, o refrigerar a alma, que é o renovar as forças, e o 4, que é guiar pelas veredas da justiça. O Senhor dirige os passos, né? Nós encontramos aqui nessa leitura que fizemos aqui. Agora o versículo 4, ele traz uma situação que pode acontecer na vida de uma pessoa. Que pode acontecer. E Davi viu isso, talvez acontecer, mas não causou a Davi temor, porque ele diz: não temerei. Não causou a Davi temor. E diz assim, versículo 4, vamos ler juntos? Ele diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, no decorrer dessa vida que o Senhor cuida de mim, como um pastor cuida de uma ovelha, se acontecer de andar pelo vale da sombra da morte, e esse vale da sombra da morte, irmãos, aqui é algo que pode ser uma situação difícil. Sombra da morte é algo que é uma situação difícil. É algo que não é uma situação fácil. É algo que é uma situação difícil.
sombra da morte, vale da sombra da morte, é um lugar perigoso. É um lugar de dificuldades. É um lugar que poucos vão conseguir passar. É uma situação difícil na vida. Vale da sombra da morte. É uma situação bem difícil. Então Davi está dizendo assim, ó, ainda que eu ande, que eu passe por uma situação difícil, aqui está um versículo central, não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. Não terei temor, não temerei mal nenhum. Aí ele diz, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo nessa situação difícil. Note, o Senhor, Davi começa o salmo dizendo, o Senhor é meu pastor, o Senhor cuida de mim, dando provisão, dando paz, renovando forças, fazendo tantas coisas. Agora, se acontecer uma situação difícil, eu não vou temer. Por quê? Porque o Senhor, porque tu estás comigo, porque o Senhor está comigo. Olha que experiência que Davi teve com o nosso Deus. Olha que experiência Davi teve para com o nosso Deus. O versículo 4, ele traz duas palavras aqui, e ele diz assim, o teu bordão e o teu cajado me consolam. No estudo, eu tentei pesquisar um pouco mais sobre o que é o bordão e o cajado. O bordão, os dois são instrumentos de trabalho do pastor de ovelhas, né? A característica deles, eles são instrumentos de pau. O bordão é um pedaço de pau e o cajado é também um pedaço de pau, só que lá em cima dele, na parte de cima, ele faz uma curvinha. E esses instrumentos, eles têm algumas características interessantes, se você for pensar para a ovelha. Vamos lá. O primeiro, que é o bordão, ele é utilizado pelo pastor para proteção da ovelha. Então, se tem ali, por exemplo, um lobo, que é um animal, que é um predador da ovelha, se algum animal tentar agredir, tentar aproximar das ovelhas, o pastor pode utilizar ali aquele bordão para atacar o animal e proteger a ovelha. Então, quando ele fala assim, o teu bordão e o teu cajado me consolam, que a primeira característica que nós notamos aqui é que numa situação de vale da sombra da morte, o Senhor nos protege. O Senhor dá ali proteção. Apesar de toda a situação difícil, o Senhor ainda está protegendo. Por quê? Porque Ele protege. É como na figura do bordão. O Senhor tem nas mãos dele, o instrumento para proteger, para não permitir que um animal, para não permitir que uma situação agrida, que uma situação traga ferimento ali para a ovelha. O segundo instrumento que a Bíblia cita aqui, o teu bordão e o teu cajado. O cajado era aquele instrumento, né? Que é um pedaço de pau que lá em cima tem uma curvinha. O cajado, ele é utilizado para dar direção para a ovelha. Então, por exemplo, você tem ali o animal, a ovelha, e ela está saindo fora do caminho. Então, com aquele cajado, o pastor nem precisa de agachar. Ele praticamente pega o cajado, com aquela curvinha que ela tem na ponta, e puxa a ovelha para perto de si. O cajado também, ele tem uma característica interessante. Imagina que essa ovelha, esse pastor, ele está ali no finalzinho do dia, já tarde, começando a escurecer, e já não tem mais aquele sol, já não está vendo assim tão bem, e a ovelha já não está também vendo tão bem. O cajado, quando o pastor está andando, ele vai andando e vai batendo o cajado no chão. Pum, pum, pum.
E na medida que ele vai batendo aquele cajado no chão, a ovelha vai tendo orientação pelo barulho do cajado no chão. Pelo barulho. Por isso que o cajado ele dava orientação para a ovelha. Ele era um instrumento de trabalho que não somente atraía a ovelha para perto de si, pela ação de poder puxar a ovelha, como também, quando o pastor estava andando naqueles momentos mais escuros da noite, do final do dia, o cajado ajudava a ovelha a se orientar. Ela ouvia aquele barulhinho do cajado batendo e sabia, o pastor está seguindo à frente, então eu posso ir depois dele, porque ele está à frente. Então, esses dois instrumentos aqui de trabalho do pastor de ovelhas, eles nos levam a entender que no vale da sombra da morte, o Senhor nos protege, proteção, e no vale da sombra da morte, o Senhor dá direção. Apesar de toda situação difícil que um vale da sombra da morte pode levar uma pessoa, se o crente tendo o Senhor como pastor, ele não vai temer mal nenhum, porque o Senhor está com ele, porque tu estás comigo, e o Senhor está comigo dando proteção, e o Senhor está comigo dando direção. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Essa é a primeira imagem que a gente fez o estudo bíblico aqui, que foi do versículo 1 ao versículo 4. Agora o Salmo 23, ele não encerra no versículo 4, não. Ele tem mais 2 versículos. E agora no versículo 5, ele tem uma imagem, Davi utiliza para o nosso Deus uma imagem que é aquela imagem do Senhor como o anfitrião que recebe o seu convidado, honrando ele com um magnífico banquete. Eu vou lhe dar um exemplo e eu peço que você imagine comigo. Imagine uma pessoa que está fugindo dos seus inimigos, dos seus adversários. Então essa pessoa está fugindo ali dos seus adversários e ela encontra uma casa. Ela chega nessa casa, bate na porta, o dono da casa, que é o anfitrião, abre a porta e fala assim, olha, pode entrar, entra. Então ele já entrou naquela casa. E aí essa pessoa que estava fugindo entrou naquela casa e o dono da casa, o anfitrião, ele fala assim, olha, senta aqui à mesa, que eu vou preparar para você uma refeição. E aquele fugitivo, ele vai e senta à mesa, e após ele sentar ali à mesa, chegam os perseguidores deles, os inimigos. E o dono da casa vai e fala assim, olha, agora vocês entram também. Só que vocês vão ficar sentados, vocês vão ficar em pé, e o fugitivo vai ficar sentado, e vocês vão ficar em pé, porque eu vou honrar esse fugitivo na frente de todos vocês. O versículo 5, ele diz respeito à honra. Davi teve experiência com Deus, porque Davi viu Deus honrando ele diante dos inimigos, diante dos adversários. Vamos ler juntos o versículo para nós compreendermos ele juntos. Olha só, ele diz assim, preparas-me uma mesa, é o cuidado do Senhor. O Senhor vai preparar uma mesa. Quem prepara é o Senhor. Porque ele fala, preparas-me. O Senhor prepara. Cuidado do Senhor para com a vida de Davi. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quando Deus prepara a mesa e traz os adversários também. Põe todos eles ali em volta da mesa, mas o que vai ser honrado, Deus coloca ele ali sentado. E olha só o que a palavra diz. Ela diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Que termo é esse? Olha só, unges-me a cabeça com óleo. Nós aqui no Brasil, quando a gente convida uma pessoa para ir em casa, a gente recebe essa pessoa e diz assim, estou muito feliz por poder receber você aqui em casa, prepara um café. Essa é a nossa forma de dar uma boa-vinda para aquela pessoa, dar boas-vindas.
dizer que está feliz em receber a pessoa em casa, oferece um alimento, um café, um pão de queijo, algo assim. É da nossa cultura para demonstrar a alegria de poder receber aquela pessoa em casa. Oferece uma coisa, tira alimento, vamos sentar aqui à mesa, ou vem até a cozinha, senta aqui, vou preparar um café. É a nossa forma de dar boas-vindas para aquela pessoa. Aqui na cultura judaica é um pouco diferente, porque Davi é judeu, ele está escrevendo dentro de uma cultura, que é a cultura judaica. A forma deles demonstrarem que o visitante era bem-vindo era colocando na cabeça desse visitante um óleo. Eles ungiam a cabeça do visitante com óleo. Era a forma de demonstrar. Essa forma de demonstrar, ela é tão interessante, porque nós estamos lendo aqui Davi, Salmo 23, Antigo Testamento. Agora, se a gente pegar no Novo Testamento, Jesus passou por uma situação que nos ajuda a compreender. Está lá em Lucas 17, 46. Deixa eu abrir aqui. E os irmãos vão se lembrar para a gente poder compreender esse salmo. Lucas 7, eu estarei lendo, tá? Lucas 7, 46, né? Então, em Lucas 7, a partir do versículo 36, a Bíblia, Lucas, está relatando um convite que Jesus recebeu de um fariseu para ir jantar na casa desse fariseu. Então, Jesus foi ali jantar na casa desse fariseu. Esse episódio que Jesus foi jantar na casa desse fariseu é o mesmo episódio, o mesmo momento em que uma mulher vai chegar ali próximo de Jesus e vai derramar sobre Jesus um azeite, um unguento muito valioso, muito precioso, que é o vaso de alabastro. Você já deve ter ouvido falar sobre, já deve ter lido, ou mesmo já deve ter ouvido diversas pregações sobre o vaso de alabastro. Jesus estava sentado à mesa, jantando, né? A convite desse fariseu. Então, essa mulher, ela vai e unge Jesus com um perfume muito, muito valioso, e esse perfume, ele se encontrava dentro de um vaso, e esse vaso se chamava vaso de alabastro. Essa mesma mulher que unge Jesus, ela unge, ela chora, ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos, porque ela era uma pecadora e havia sido perdoada pelo Senhor Jesus. Mas nesse episódio, nesse momento, lá no versículo 46, acontece uma situação. O fariseu vê aquilo tudo e pensa consigo, mas Jesus não sabe que essa mulher é uma pecadora? E Jesus vai responder o fariseu. E quando Jesus vai responder o fariseu, Jesus vai dizer assim, vou começar no versículo 46. Ele vai dizer, então o fariseu pergunta, Jesus, mas você não sabe que ela é uma pecadora, Jesus? Sim, mas Jesus vai falar algumas coisas que ela faz. Ela faz assim, versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, que era da cultura da água. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Então, havia ali naquela cultura, para demonstrar que o visitante era bem-vindo, oferecer água para lavar os pés. O fariseu não ofereceu para Jesus, mas aquela mulher lavou os pés com as suas lágrimas, né? E enxugou com os seus cabelos. Mas continua mais. Diz assim, versículo 45. Não me destes ósculo, que é um beijo, né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés, porque ela havia sido perdoada. Agora, versículo 46. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, que é o vaso de alabastro, ungiu os meus pés. Olha só.
Lá naquela cultura, a forma de demonstrar que a pessoa era bem-vinda em casa, era uma pessoa muito benquista, bem-vinda em casa, era aplicando o óleo sobre a cabeça, ungindo a cabeça com óleo. O que Jesus está dizendo aqui é que ele foi convidado por um fariseu e esse fariseu não honrou ele como ele deveria ser honrado por ser um convidado. É isso que Jesus está dizendo aqui, que a palavra está nos dizendo aqui. Agora, esse versículo nos faz entender o Salmo 23. Por que ele nos faz entender? Porque o que ele está dizendo, o que Davi está dizendo aqui é que o Senhor prepara uma mesa, e essa mesa é na presença dos adversários, o Senhor traz todos aqueles adversários ali, e o Senhor honra a Davi, ungindo a cabeça dele, destacando ele diante dos adversários. É isso que a palavra está nos dizendo. Unges minha cabeça com óleo. O Senhor vai lá e unge. É o anfitrião que fala assim, senta à mesa, agora eu vou ungir a sua cabeça. Era a forma de honrar, era a forma de demonstrar respeito, distinção, carinho, né? Por aquele visitante, né? Então, isso que a palavra nos diz, unges minha cabeça com óleo, é Deus honrando. Mas olha só o que a palavra diz mais. O meu cálice transborda, alegria de Davi. O copo, o cálice, aquele copo, o Senhor vai lá e não coloca metade da bebida. Ele coloca até transbordar. Transbordar é entornar. A bebida vai além. Imagina, é uma pessoa que está sendo recebida com muita alegria, com o visitante está sendo recebido com muita alegria, o dono da casa está eufórico com aquela visita. Olha, eu estou muito feliz, eu vou ungir a sua cabeça com óleo, peraí que eu vou colocar também aqui uma bebida para você, e eu vou colocar até transbordar, mas até transbordar, porque a minha alegria é muito grande. Olha a experiência de Davi, como Davi viu o cuidado de Deus para com a vida dele. Davi diz assim, olha, Deus cuida da minha vida de tal forma, mas de tal forma que em determinados momentos Deus vai lá e honra a minha vida e me honra diante dos inimigos, diante dos adversários, e Deus vai lá e fala assim, olha, para todo mundo ficar de olho, porque agora eu vou honrar na frente de todos, vou ungir a cabeça com óleo, honra. Estou muito feliz, alegre, e eu vou colocar um copo cheio de bebida até transbordar. Que experiência gloriosa que Davi teve com o nosso Deus. Que experiência gloriosa. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas vamos continuar mais no estudo. Assim como na imagem do Senhor como pastor, que o Senhor cuida da ovelha, mas que a ovelha segue a sua vida e pode acontecer de passar no momento de vale da sombra da morte, aqui do versículo 5 para o versículo 6 acontece a mesma situação. No versículo 5 Deus está honrando, mas agora no versículo 6, olha só o que a palavra diz. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Irmãos, a vida continua e continua sempre. A vida continua. O que do versículo 5 para o versículo 6 está mostrando é que a vida continua. Que num determinado momento Deus vai e nos honra. Mas a vida continua porque nós vamos ter uma outra página da vida para poder seguir. Em um determinado momento, como diz aqui no início do Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor que cuida das nossas vidas com provisão, que cuida das nossas vidas com paz, com renovo de forças, mas a vida continua e pode acontecer uma situação de passar por um vale da sombra da morte, porque a vida ela sempre continua, ela não fica parada, ela não está parada aí agora, ela não está parada aqui nesse momento, também não está. O melhor momento da nossa vida é qual? É o hoje. O melhor momento da nossa vida é esse momento agora. Mas no passado tive
um período tão gostoso em casa, com os pais, com os filhos, outros têm um passado, os filhos estavam aqui, já todos cresceram, sim, mas a vida ela continua, e o melhor momento da nossa vida é o hoje, e é isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, ó, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, todos os dias, Deus honra hoje e Deus continua estando conosco, e amanhã a bondade e a misericórdia dele está nos seguindo. Ela está nos seguindo. Ela está nos seguindo. A todo momento Deus está cuidando das nossas vidas. Um dia Deus está cuidando das nossas vidas como um pastor que cuida, nada me faltará. Outro dia Deus está cuidando das nossas vidas em meio a um vale da sombra da morte. No outro dia Deus está cuidando das nossas vidas como honrando as nossas vidas diante dos adversários, honrando as nossas vidas diante de situações aí da vida. E no outro dia Deus está cuidando das nossas vidas e cuidando das nossas vidas com bondade e com misericórdia. Aqui, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Aqui a gente poderia resumir assim: as bênçãos, elas seguem o crente. Não é o crente que segue as bênçãos. É as bênçãos que seguem o crente. Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor está comigo. Então, o Senhor está comigo. O Senhor cuida de mim. Então, é as bênçãos que seguem o crente. O crente não precisa de se preocupar. Não diz lá no versículo 1 do Salmo 23, nada me faltará? Nada me faltará é o cuidado do Senhor. E o cuidado do Senhor, do jeito dele, da forma dele, que é a melhor. Então, as bênçãos, elas seguem o crente. Glória a Deus por isso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia não vão me seguir 1, 2, 3, não. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Em todas as situações. Em situações de paz, em situações de provisão, em situações de provação, em situações de dificuldade, em situações das mais diversas. Deus está sempre cuidando, porque tu estás comigo, não temerei, diz o versículo aqui, não temerei mal nenhum, não temerei mal nenhum, por quê? Porque tu estás comigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor cuida, as bênçãos, elas seguem o crente. As bênçãos seguem, o Senhor cuida das nossas vidas. E o versículo, ele termina, o Salmo 23, ele termina com um versículo que diz assim, já no finalzinho do versículo 6, ele diz assim, ó, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A alegria de Davi, vendo Deus cuidando, vendo Deus no meio do vale da sombra da morte, vendo Deus honrando, vendo Deus com bondade, com misericórdia, com tantas coisas no dia a dia, né? Alegria de Davi em tudo isso. Mas ele fala, Davi alegre em tudo isso, o Senhor fazendo tantas coisas, mas ele fala uma certeza, ele fala uma esperança. Ele fala algo que é de alegria. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A alegria do crente está na casa do Senhor. A nossa alegria está com o Senhor. A nossa alegria está com o Senhor. Tem um versículo lá no Salmo 84, 10. Salmo 84, 10. 84, 10, isso mesmo. Diz assim, ó, Salmo 84, 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que Davi está dizendo aqui? Olha só o que Davi está dizendo. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Então eu prefiro estar um dia na casa de Deus a permanecer mil dias, porque ele fala 1000, vale mais do que 1000. Eu prefiro estar um dia na presença de Deus
a estar 1000 dias na perversidade, no pecado, seja lá onde for. Eu prefiro estar, ainda que seja um único dia, mas eu prefiro estar na casa de Deus. E ele fala mais ainda, ele fala assim, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. A porta da casa é o porteiro, ali, bem na entrada. Prefiro estar como um porteiro na casa do meu Deus. Servir como um porteiro ali, estar na porta da casa do meu Deus. Prefiro estar ali a permanecer nas tendas da perversidade. A alegria é de estar na casa de Deus. A alegria é de estar na casa de Deus. A alegria. Um dia vale mais do que 1000 dias em qualquer lugar aí. Estar na casa de Deus, como porteiro na casa de Deus, lá na porta, porteiro na casa de Deus, é melhor do que estar em qualquer outro lugar aí que não seja a casa de Deus. Então aí ele fala, a gente leu esse versículo aqui, né? Então agora fica até fácil de compreender, né? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Alegria. Vou habitar, vou morar, vou ficar na casa do Senhor, vou estar lá para todo sempre. Glória a Deus. Esse é um estudo do Salmo 23. O objetivo foi uma leitura, versículo a versículo, um comentário, versículo a versículo, de forma a auxiliar na compreensão do Salmo, de forma a auxiliar também na fixação do Salmo, né? Agora, tem uma aplicação que quero lhe trazer aqui de maneira, já encerrando esse nosso estudo. Primeiro que Jesus é o bom pastor. Davi teve uma experiência com Deus, do Senhor cuidando da sua vida, como o pastor cuida de uma ovelha. Só que eu lhe digo, o bom pastor, ele tem nome, e ele é Jesus. João 10, 11, deixe-me abrir aqui e fazer essa leitura com os irmãos. João 10, 11, diz assim, eu sou o bom pastor, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele tem nome, irmãos, ele se chama Jesus. Jesus é o bom pastor. 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 Fixe isso em sua mente e em seu coração. Jesus é o bom pastor. Segundo, Jesus está conosco. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20 diz assim. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus diz que está conosco todos os dias. Não é um e outro, não é isso não. É todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus é o bom pastor e ele está conosco. A palavra vai nos dizer ainda mais. Jesus não nos deixa só. Não se turbe o vosso coração. João, né? João 14. Eu coloquei João 14, dos versículos 16 ao 17. João 14 diz assim, e eu rogarei ao Pai, é Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Ele não nos deixa só. Ele não deixa o crente só.
Ele não nos deixa só. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco e Ele não nos deixa só. Um último versículo de aplicação do Senhor Jesus, nosso pastor. João 14, do 1 ao 3. Ele diz assim, irmãos: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Jesus preparou um lugar para as nossas vidas. Aquele versículo que nós lemos lá no Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus nos preparou um lugar para as nossas vidas. Morada junto dele, na glória eterna. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor lhe abençoe, o Senhor lhe abençoe. Jesus é o bom pastor, aquele que cuida das nossas vidas, que preparou lugar para nós na glória eterna, que está conosco, que nos deu o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que a glória seja dada ao nome dele, que o nome do Senhor seja louvado. Espero que esse estudo bíblico tenha sido de bênção e de edificação para a sua vida. Este é o canal de estudos da Bíblia, Identidade Bíblica, e o meu nome é Rodrigo Melo. Que Deus o abençoe. Glória a Deus.